Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Chegamos à aula número 8. Noções do plano de fogo é o que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por valorizar o meu trabalho. Então vamos falar sobre plano de fogo. Nós vamos começar a entender todos aqueles dados que nós vimos nas aulas anteriores, tá? E para isso a gente precisa do quê? De dados numéricos para poder facilitar a forma de compreensão de como é que se processa e de como se calcula um plano de fogo. Então nós temos aqui um exemplo aonde estamos considerando a altura da bancada de 15 metros, um diâmetro de furo de 4 polegadas, e aí, para os cálculos, ele tem que ser transformado em milímetro. Então, eu já coloquei aí na frente aí de uma vez. Então, 4 polegadas equivale a 101 milímetros. A inclinação dos furos de 15 graus, e o explosivo da carga de fundo, qual a densidade dele? Nós estamos considerando um explosivo com a densidade de 1,15 gramas por centímetro cúbico e na carga de coluna, um explosivo com uma densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos calcular é o afastamento. E como eu falei com vocês na aula anterior, se você não tem parâmetro nenhum para dar sequência nele, você parte do princípio de que o afastamento é igual ao diâmetro do furo, ou seja, polegadas, 4 polegadas, então o afastamento vai ser 4 metros. Tá? E aí vamos calcular o espaçamento. O espaçamento nós podemos calcular ele de 1,5 a 2,5 vezes o afastamento. Eu, particularmente, gosto de ficar ali no intermediário de 2, então, para esse nosso exemplo, nós estamos considerando que é 2 vezes 4, então eu tenho um espaçamento de 8 metros. Pronto, já temos a nossa malha, tá? Que vai ser o quê? A malha é igual o afastamento vezes o espaçamento. Então, se eu tenho um afastamento de 4 e um espaçamento de 8, consequentemente, eu vou ter uma malha de 32 metros quadrados. E agora, como é que eu calculo o volume? Então, eu pego o valor da malha e multiplico pela altura da bancada. Então, eu vou ter 32 metros quadrados vezes 15 metros de altura. O volume a ser desmontado é de 480 metros cúbicos. O que mais que eu posso ter que calcular? Cálculo da subfuração. A subfuração, não sei que é 30%, ou seja, 0,3 vezes o afastamento. Então, se eu pegar um afastamento de 4, multiplicar por 0,3, eu vou ter uma subfuração de 1,2 metros. O comprimento do furo, aí eu vou entrar com o quê? Com o cosseno daquele ângulo de inclinação. Então, a altura do furo ou o comprimento do furo vai ser 15 mais 1,2, que é a subfuração, tá? Não pode esquecer disso, você tem que somar essa subfuração, dividido pelo cosseno de 15. Então, você vai ter 16,2 dividido por aproximadamente esse número. Na calculadora você vai ter um número exato, tá? 0,96592,6, que vai dar um comprimento do furo de 16 metros e 80 centímetros. E o que mais? O tampão. Então, o tampão, eu não falei que é 70% do afastamento. Então, se eu tenho um afastamento de 4 metros multiplicado por 0,7, que é 70%, eu vou ter um tampão de 2,8 metros. E a carga de fundo? Tá? Quanto que eu vou colocar? Qual altura que eu vou ter de carga de fundo lá para colocar um explosivo mais denso para o arranque do pé, aonde é a parte mais engastada da bancada. Então, a carga de fundo vai ser 0,3 vezes o comprimento do furo menos o tampão. Então, eu vou ter 0,3, ou seja, 30% do comprimento do furo, vezes 16,8 menos 2,8, que vai me dar uma altura de 4,2 metros. Então, essa é a carga de fundo. E a carga de coluna, é uma conta simples, pegar o comprimento do furo, subtrair a carga de fundo, subtrair o tampão, o que sobrar é a carga de coluna. Então, 9,8 metros do furo será preenchido com explosivos e será a carga de coluna, 4,2
será a carga de fundo e 2,8 será o tampão. Então, agora, o que eu preciso fazer? Entender e saber quanto de explosivo que eu vou colocar dentro desse furo. Então, para isso, existe um cálculo chamado cálculo da razão linear de carregamento, cuja forma é essa aí, RLC igual π d2, d o diâmetro elevado ao quadrado, dividido por 4.000, vezes a densidade do explosivo. Tá? Então, não se esqueça que o diâmetro é em milímetro e a densidade em grama por centímetro cúbico. Então, para esse caso, essa forma simples assim, e considerando um explosivo com a densidade igual a 1, nós temos que 8,01 quilos de explosivo por metro de perfuração. Né? Vamos entender agora aqui, ó, com a densidade 0,85, que é o explosivo que no início da aula lá, nós determinamos que é como explosivo de coluna. Eu vou fazer aqueles cálculos, chegar numa razão linear de carregamento igual ao que? A 6,8 quilogramas por metro de furo. Entendeu? Então, na carga de coluna, a cada metro daqueles que nós calculamos anteriormente lá, eu consigo colocar, com um explosivo de densidade 0,85, eu consigo colocar 6,8 quilos em cada metro. Ah, cara, mas quanto que vai de explosivo total aí? Calma, passo a passo, um cálculo de cada vez. Nós vamos fazer todos os cálculos, inclusive o custo. Vamos entender o custo por tonelada ou o custo por metro cúbico. Agora, o importante é você entender que, variando a densidade de explosivo, você varia a quantidade de explosivos que você pode pôr em 1 metro de furo. Tá? Continuando, nós temos o quê? A carga de fundo. Aí nós temos um explosivo com uma densidade de 1,15. E o que vai acontecer? Vão ser necessários 9,2 quilos de explosivo para cada metro da carga de fundo. Então, meus amigos, na próxima aula nós vamos calcular a quantidade de explosivo por furo, a razão de carregamento e mais algumas considerações sobre o sistema de extrema importância. Até a nossa próxima aula.